Graça e paz, amada igreja, que o Senhor esteja não só visitando, né, mas esteja morando definitivamente em cada coração aqui nesta noite, né, e durante todos os dias, né, da nossa vida. Essa é a nossa oração, né. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses, no capítulo 4. A irmã que falou aqui no começo, que fez uma rápida meditação, eu acho que ela hackeou um pouco aqui da minha mensagem. Ela hackeou um pouco da minha mensagem aqui. Quando ela abriu ali a Bíblia e falou, e quando ela abriu a palavra e falou que ia ler livro de Filipenses, capítulo 4, 6, eu falei, Jesus do céu, ela vai pregar e eu não vou precisar pregar mais, deixa ela falar, deixa o Espírito falar, né? Como diz aí, né? Fala a Deus, né? Fala a Deus. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Portanto, meus amados irmãos, a quem amo e a quem tenho saudades, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Eu rogo a Evódia e também a Síntique, que vivam em harmonia no Senhor, sim, e peço a você, leal companheiro que julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado no Evangelho com Clemente e os demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Põem em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Diz o pastor Renan de Dias Lopes que nós devemos fazer, alguém, né, um outro pastor disse a ele, um sermão tópico a cada 10 mil sermões expositivos. E depois que fizemos o sermão tópico, pedimos perdão a Deus, né, porque fizemos o sermão tópico. É claro que isso foi falado por ele, né, numa das suas mensagens, mostrando assim que a Bíblia, né, é o mais importante para ser lido e ser comentado e ser falado. Não que se usar os tópicos seja algo errado, mas também ajuda-nos a entender melhor todo o contexto. E por ocasião dessa leitura, eu vou dizer aos irmãos, eu li esse texto mais ou menos umas 5 ou 6 vezes durante essa semana. E pude extrair dele alguns ensinamentos. Primeiro nós vamos pensar na ocasião e o propósito da carta. Paulo, ele escreveu a epístola aos Filipenses durante seu encarceramento, são as chamadas cartas do cativeiro, estava preso, provavelmente em Roma, por volta dos anos 60 a 62 depois de Cristo, desculpe. A carta foi entregue a Epafrodito, um membro da igreja de Filipos, que foi encarregado então de levar esta carta aos Filipenses. Epafrodito, ele havia ficado doente nesta ida até Paulo. Paulo, ele manda Epafrodito de volta com a carta até Filipos, aos crentes de Filipos, porque na doença de Epafrodito, Paulo havia ficado muito triste. E ele disse que graças a Deus, né, Epafrodito foi curado e pôde retornar para a alegria daqueles irmãos em Filipos. Vários fatores levaram Paulo a escrever essa epístola. Em primeiro lugar, ele queria expressar uma profunda gratidão. Essa carta é conhecida como a carta da alegria. E nesse tema, mais ou menos, nós queremos versar, né? O que é alegria? O que tira a nossa alegria e o que nos dá alegria. Paulo primeiro faz uma gratidão àquela igreja pelo apoio financeiro que aquela igreja estava dando a ele.
Neste livro, nesta carta, Paulo, ele exalta a igreja de Filipenses porque ela havia se preocupado em mandar a Paulo algumas ofertas, coisa que as outras igrejas não fizeram. Porque Paulo, na verdade, ele vivia pela fé, ele era um fazedor de tendas, mas precisava do apoio das igrejas, como os outros apóstolos precisavam, os outros pregadores precisavam, e muitas das vezes ficarem tempo integral cumprindo o ID de Jesus Cristo. E Paulo então agradece àquela igreja por isso. Foi a única igreja que, na verdade, que se preocupou com isso. E, em segundo lugar, Paulo procura encorajar os filipenses na sua fé e tranquilizá-los quanto às suas próprias circunstâncias, apesar de seu encarceramento. Paulo permaneceu alegre, confiante no avanço do Evangelho, declarando a famosa frase, o famoso versículo: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando ele falou isso nessa carta aos filipenses, ele exortou então os filipenses a permanecerem firmes na fé e a viverem de maneira digna do Evangelho, a se alegrarem sempre no Senhor. Filipenses 1:27 e Filipenses 4:4. Em terceiro lugar, Paulo, ele abordou questões de unidade e humildade dentro da igreja. Ele exortou os filipenses a terem uma só mente, tendo o mesmo amor e a não fazerem nada por ambição egoísta ou por vaidade. Em vez disso, eles deveriam valorizar os outros acima de si mesmos, seguindo o exemplo e a humildade de Cristo. Na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo, na prisão, nos recomenda a alegria, dizendo: alegrem-se no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. E expondo então o texto em parte do texto que nós lemos, nós vamos vendo Paulo no início aqui da sua carta, do final da sua carta, na verdade, no seu capítulo 4, ele colocando as considerações finais aqui, as exortações finais que Paulo queria que aquela igreja continuasse a fazer. Essa igreja ela foi constituída praticamente da visita de Paulo à cidade de Filipos. Filipos era uma cidade que existia, talvez alguns aqui saibam, uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. Lá no capítulo 16, me parece, de Atos dos Apóstolos, Paulo ele repreende aquele espírito naquela mulher, e aquele espírito deixa aquela mulher. Isso foi prejuízo para os seus donos, que tinham naquela mulher uma fonte de lucro, e eles então perderam aquela fonte de lucro, prenderam Paulo, chicotearam Paulo, e depois, como Paulo se apresenta como cidadão romano, eles então pedem desculpas e falam: Paulo, foi mal, tá? Desculpa aí a chicotada, entendeu? Foi leve, deu para passar, mas você pode ir embora, não pode deixar a gente. Então Paulo ele estava acostumado a passar por esses momentos difíceis, e ali então começa a história praticamente da igreja de Filipos. Filipos, o nome vem de Filipe II. Filipe II ele fundou a cidade de Filipos lá no século II a.C., no século IV a.C., melhor dizendo. Esse Filipe II era avô de Alexandre o Grande, conhecido Alexandre o Grande da Macedônia. E a cidade depois caiu nas mãos de vários povos, e entre eles o Império Romano. E Paulo, como era cidadão romano, tinha o direito de avergar para si a cidadania que lhe dava direito de ser julgado corretamente, e não de ser espancado. E Paulo ali naquela igreja, ele compartilha conosco a questão da alegria. Ele fala no início aqui, primeiro, de duas senhoras, duas senhoras que estavam tendo problemas na igreja. Duas senhoras que combatiam o evangelho junto com ele, que lutaram com ele pelo evangelho, que realmente pegaram ali com eles, foram colunas ali daquela igreja também, mas nos parece que elas estavam tendo um problema de relacionamento. E Paulo diz assim: eu rogo a Evódia e também a Síntique que vivam em harmonia no Senhor. A ideia que nos passa é que uma entrava pela porta e outra saía pela outra. Eram crentes, eram mulheres de Deus, mas estavam tendo problemas de relacionamento. E isso também acontece muitas vezes, algumas vezes e até muitas vezes, como diz o nosso pastor, em alguns de nossos arraiais, em algumas de nossas igrejas. É comum, irmãos, nós às vezes
temos dificuldades de entendimento com outras pessoas na igreja. É comum a gente ter algumas situações onde a gente discorda, mas essas situações de discórdia, elas sempre devem nos levar ao Senhor. E a preocupação de Paulo aqui com essas duas irmãs, eu não vou entrar muito no mérito, é que elas fossem tratadas para que voltassem a ter uma amizade e terem as suas vidas voltadas para continuar na pregação do Evangelho. Na pregação do Evangelho. Igreja é assim, né? Igreja é assim, né? O pastor Eduardo estava aqui orando por o casal, né? Estava dizendo, olha, nós falhamos, nós erramos, mas nós temos que ter a consciência que erramos e a consciência para podermos acertar, e a consciência para podermos seguir em frente. E Paulo então ele vai continuando a falar sobre essa, para que o ministro ali daquela igreja ajudasse essas irmãs, para que elas voltassem ao caminho do Evangelho. Aí depois no versículo 4 ele diz: alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Olha só a expressão de Paulo, um homem preso, um homem que já havia apanhado muito, sendo perseguido pelos seus pares, judeus, fariseus, e Paulo ali diz, alegrem-se, outra vez digo, alegrem-se. Mas por que Paulo tinha essa alegria? Por que Paulo poderia expressar essa alegria? No seu livro, Ladrões da Alegria, né? O pastor Hernando Dias Lopes, e aconselho todos a lerem esses livros, né? Ladrões da Alegria, ele nos relata uma série de situações onde a alegria nos é roubada, ou tentam nos roubar a alegria. Há situações em nossas vidas, meus irmãos, que nos colocam em situações de pessoas que as circunstâncias nos levam a termos esta alegria roubada. As circunstâncias, dias ruins, todos nós temos dias ruins, todos que estão aqui no seu dia, amanhã, uma segunda-feira, começa e você pode ter um dia da semana que não vai ser um dia muito bom, uma doença, uma perda, um sofrimento, uma incompreensão, uma raiva, uma injustiça, um medo, um desamor, carências, feridas. São circunstâncias que envolvem a todos nós. E cada dia mais, isso, vezes por outra, tenta nos roubar a alegria. Tenta nos roubar a alegria. Por mais que cheguemos aqui na casa de Deus e saudemos os irmãos com a paz do Senhor e cantemos a alegria, sempre alegria, vamos viver sorrindo. Há um corinho que diz, né? Tropeça aqui, cai acolá, mais depressa levanta e começa a cantar, né? Dê um sorriso só, um sorriso certo, um sorriso aberto, cheio de emoção. Não vou cantar não, Eduardo, porque você achava que falou comigo que eu vinha cantar ou eu vinha pregar, né? Das duas uma, né? Então eu prefiro usar da palavra. Então, mas nem sempre dá para sorrir, dá para ficar sorrindo, como dizia a minha falecida mãe, dá para ficar mostrando as canjicas, né? Dá para ficar mostrando as canjicas, porque às vezes aquele sorriso é um sorriso que é um sorriso passageiro, é um sorriso apenas para mostrar para as pessoas que nós não estamos tristes, e nós temos dificuldade de lidar com circunstâncias na nossa vida, e mostrarmos tristeza por algum momento, e mostrarmos que estamos naquele momento numa situação complicada. É por isso que você passa pelas pessoas, qualquer um aqui que passe por mim, ou passe por um de vocês, aí em Bangu, Campo Grande, ou outro lugar qualquer, e pergunte assim, e aí fulano, como vai? Tudo bem? A pessoa vai falar, tudo bem, mas muitas das vezes não está nada bem na vida daquela pessoa. Muitas das vezes é o desemprego, muitas das vezes é uma questão de relacionamento com o esposo, filhos, amigos, problemas no trabalho, problemas de ordem pessoal, não está nada bem. É difícil a gente abordar alguém na rua, um amigo, um irmão da igreja, e perguntar, está tudo bem? E ele falar assim, não está nada bem. Você tem a obrigação de parar e conversar com ele. Mas naquele momento, muitas das vezes, você não tem tempo. Então é mais fácil para o outro dizer, está tudo bem, mas não está bem. Mas não está bem. Por isso que nós devemos nos derramar, irmão, diante do Senhor, e também nos derramar diante do nosso irmão, e falar, não está bem, eu não estou bem emocionalmente,
e aquele irmão ou aquela irmã ou o pastor da igreja vai poder trabalhar com você se esse emocionalmente ele tem um viés de um problema que passou, que está passando, ou é um problema do seu organismo que não está bem, que não está trabalhando bem, e você precisa ser encaminhado para um determinado local, um médico, psicólogo, enfim, alguma coisa desse sentido. Porque nem tudo sai 100% como a gente quer na nossa semana. Nós fazemos o plano. Provérbios 16:2 diz, né? Do homem são os planos, mas Deus é quem dá a última palavra. Você com certeza está fazendo planos para essa semana. Não sei quais são. De repente você está fazendo planos audaciosos. Planos que, assim, de fé. E às vezes você está fazendo planos pequenos, planos simples, mas que você quer fazer aquilo acontecer. Faça planos, mas sempre sabendo que esse plano é um plano que tem que vir de Deus. Então as circunstâncias tentam nos roubar a alegria. Tentam nos roubar a alegria. Tá? Pessoas tentam nos roubar a alegria. Pessoas nos magoam, pessoas nos traem, pessoas nos frustram. Quando você menos espera, você ouve de alguém que você não esperava uma palavra que lhe vai trazer desânimo, que lhe vai trazer uma situação difícil para que você possa resolver. E as palavras, elas magoam. Elas magoam. Às vezes vem depois aquela situação, olha, eu não quis falar isso, mas falou. E agora falou, né? E uma vez falado, é difícil recolher muitas das vezes os cacos que aquela palavra ou que aquela fala lhe disse, que aquela pessoa lhe disse, né? Já diz um pregador que quando alguém diz alguma palavra e essa palavra não cai bem, e essa palavra nos tira o ânimo, nos tira a alegria, é como você despejar um saco de penas de um avião sobre um deserto e depois tentar recolher uma a uma. É impossível. É impossível. Muitas das vezes pessoas querem tirar a nossa alegria. Muitas das vezes pessoas querem nos desanimar, porque estamos às vezes tentando fazer o que é certo. Muitas das vezes pessoas querem criticar para que você possa ser ou humilhado muitas das vezes, ou muitas das vezes enfraquecido na sua fé, rejeitado. Então, pessoas também, elas também nos trazem, muitas das vezes querem nos roubar a alegria. Coisas materiais. As coisas materiais também são outro assunto que muitas das vezes querem nos roubar a alegria. Paulo diz, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Paulo está dizendo o seguinte, que os bens materiais aqui, também está aqui, nesse contexto, nós podemos dizer que os bens materiais são importantes. Ninguém aqui fez voto de pobreza, ninguém aqui vai ser enclausurado num convento com voto de pobreza. Ele vai falar assim, eu quero ser pobre de marré. Não, ninguém aqui fez voto de pobreza. Claro que todos aqui têm ambições justas. Eu quero ter uma casa melhor, eu quero fazer uma reforma melhor, eu quero ter uma saúde melhor, eu quero ter um carro melhor, eu quero ter, enfim, alguma coisa ser melhor, sempre tentando no seu dia a dia, alçar coisas materiais que venham te beneficiar, que venham beneficiar a sua família, um emprego melhor, mas nós sabemos que muitas das vezes, essas coisas não acontecem, e muitas das vezes, isso vem querer nos roubar a alegria que vem do Senhor. As preocupações também é um outro canal que quer nos roubar a alegria. Já diz a própria expressão, preocupação. O que é preocupação? Pré-ocupado, quer dizer, está preocupado antes de acontecer aquilo que você pensa que pode acontecer. Dizem que 70% das nossas preocupações, elas não acontecem, e a gente se preocupa à toa. É claro que no mundo que nós vivemos, nesse frenesi que existe aí do lado de fora, é sempre preocupante. Vivemos numa cidade violenta, vivemos num país complicado, e muitas das vezes as preocupações do dia a dia nos vêm
e querem nos tirar a alegria. Querem nos tirar a alegria. E eu muitas das vezes fico preocupado com aquilo que ainda não aconteceu. Um jovem casal está preocupado quando o filho nascer, o que será essa criança, qual é a profissão dele, como é que a gente vai fazer para criá-lo, e nem nasceu, nem foi gerado, e já está preocupado, muitos de vocês aqui hoje, já estamos preocupados com o amanhã, já estamos fazendo aqui na nossa cabeça, olha, amanhã eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu tenho que ir, porque você está ocupado, e isso muitas das vezes te rouba a alegria, é um ladrão da sua alegria. Então Paulo ele vai dizer que nós devemos nos alegrar sempre no Senhor. Alegrem-se, novamente direi, alegrem-se no Senhor. Jesus, ele ensina seus discípulos a guardar os seus mandamentos, porque ele sabe que ao seguirmos o seu exemplo, começaremos a sentir alegria, e ao seguirmos os seus caminhos, chegaremos à plenitude da alegria. Ele explicou uma vez: tenho-vos dito essas coisas, para que a minha alegria permaneça em vocês, e a vossa alegria seja completa. Vossa alegria seja completa. Provérbios 17, 22 diz: a alegria faz bem à saúde, estar sempre triste é morrer aos poucos. Notem que o Salomão, aqui em Provérbios, ele usa a expressão estar sempre triste. Ele não diz que nós não vamos ficar tristes, ele não diz que nós vamos ficar tristes, mas estar sempre triste é uma morte vagarosa, e a alegria faz bem, à saúde. Então, meus irmãos, a nossa alegria tem que ser renovada a cada dia. E como nós podemos fazer isso? Quais são os amigos então da alegria? Quais são os motivos que nós temos para nos alegrar, independente de todas essas coisas que eu disse agora há pouco, que querem nos roubar a alegria, coisas materiais, preocupações, pessoas, circunstâncias. O que então nos faz ser alegres? E eu tirei 4 motivos também, para nós sermos sempre alegres. Primeiro motivo de nós estar sempre nos alegrando, e como dizia o apóstolo Paulo, continuando a falar, massificar esse versículo: alegrem-se no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Nós temos um motivo de alegrar, porque nós temos que pensar, como diz lá o versículo final desse texto que nós lemos, que nós temos que estar sempre com essas coisas na cabeça, sempre pondo em prática, na nossa mente. Nós temos que pensar no que, primeiramente, Jesus fez por nós. Meu irmão, esse é um dos grandes motivos da nossa alegria. Saber que um dia, Jesus Cristo, o Verbo de Deus encarnado, veio até nós, esvaziou-se de si mesmo, como diz lá em Filipenses capítulo 2, Ele, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o grande motivo, primeiro motivo, alegrar-se pelo que Jesus fez por você. E não é pouca coisa não, irmãos. Não é pouca coisa não. A gente às vezes se alegra, muitas das vezes com um fato simples, Alguém que nos fez um favor, alguém que muitas das vezes nos emprestou um dinheiro, alguém que foi solícito em alguma coisa que nós precisávamos. Mas olha bem, Jesus fez algo muito maior que isto. A Bíblia diz que ele humilhou-se, ele era Deus, mas não aferiu-se a isso, tomou a forma de homem, e semelhante a homens, foi na cruz do Calvário para dar a vida por você, por mim. Ele nos salvou, ele nos deu, pagou o preço que era nosso, e isso deve ser motivo de grande alegria, Lá os magos não,
os pastores, né, tiveram lá no dia da notícia, né, se alegraram, né, eis que traz novas de grande alegria, e que será para todo o povo, na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Alegria, alegria. Eu estou passando por lutas, sim, mas eu tenho algo muito melhor, um dia o meu Senhor veio aqui neste mundo, sofreu aqui, por causa dos meus pecados, para me dar vida e vida eterna. Por isso eu estou alegre. Mas você não está desempregado? Estou. Você não está passando por situações difíceis? Estou. Mas a alegria que tenho por esse motivo, por ter Jesus se sacrificado em meu lugar, dado a vida em meu favor, ela está muito acima disso. Segundo grande motivo seria: pense no privilégio que você tem agora, já que esse Senhor morreu por você, o privilégio que você tem em servi-lo. Gente, nós temos um Deus que se fez homem na pessoa de Jesus, e agora nós temos o privilégio de servi-lo. Alguns aqui estão trabalhando, fazendo a parte do louvor, fazendo a parte da mídia. Outros estão assentados, escutando, louvando, adorando. Nós temos o privilégio de servir. É o privilégio de amanhã você estar com alguém e servir o seu ouvido, servir para aquela pessoa, conversar com você, para que aquela pessoa possa contar-te alguma coisa, e você ser canal de bênção para aquela pessoa. Servir a Jesus usando a sua vida no seu ambiente de trabalho, usando a sua vida na sua vizinhança, usando a sua vida no seu colégio, usando a sua vida aonde quer que você vá, que você seja luz aonde quer que você vá. Então nós temos esse motivo: servir a Jesus com alegria. É uma expressão bíblica que significa dedicar-se a Ele com gratidão e fidelidade. O Salmo 100, versículo 2 diz: servi ao Senhor com alegria e entrai-vos diante dele com canto. Servi ao Senhor com alegria. Então nós temos o primeiro grande motivo de alegria, é que o nosso Senhor se deu por nós. O nosso Senhor pagou a pena do pecado, né? Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. Por suas feridas nós fomos sarados. Amém. Deus seja louvado. Eu tenho que ficar alegre com isso. E agora eu tenho o privilégio de ser alegre, porque eu posso servir a esse Senhor. Quantos e quantos nossos irmãos, missionários, como o pastor Eduardo falou aqui na nossa apresentação, estão em países, estão em lugares, estão em situações complicadíssimas, onde, na verdade, não podem dizer-se nem cristãos, não pode ter uma igreja, estão escondidos, pregando, cultuando, cantando um hino, murmurando, né? A Cristina estava aqui cantando, né? Eu estava conversando com a Vilma ali, né? Que louvor maravilhoso, que louvor coisa, né? Cristina, com essa força que ela tem, né? Essa voz maravilhosa que Deus deu a ela, né? Eduardo só aqui dando um apoio, só dando apoio, a outra irmã ajudando lá também, né? E tal. Mas se ela fizer isso aí, irmãos, em alguns países que não estão muito longe, ela pode ser presa. Pode ser presa e pagar um preço muito alto, porque está servindo ao Deus que ela crê, ao Deus que a libertou do cativeiro do pecado, ao Deus que dá a ela vida e vida eterna, mas ela tem prazer em servir a este Deus, Então nós devemos ter essa alegria. O terceiro grande motivo da nossa alegria é pensar que agora você é chamado, sabe de quê? Filho de Deus. Aqui foi falado num corinho que nós cantamos aqui, né? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. João 1, versículo 12 e 13. Você agora tem uma cidadania celestial. Agora você é irmão de Jesus. Agora você se tornou filho de Deus por adoção. Olha que motivo de alegria. Você é filho de Deus. No mundo moderno, no mundo atual, e em outras ocasiões também, né? As pessoas elas não tomam bem muito essa palavra, né? A gente fala assim, nem todo mundo é filho de Deus, né?
As pessoas não gostam muito porque soa um pouco antipático a gente falar para as pessoas, não, nem todo mundo é filho de Deus. Aí alguém pode falar assim, você se acha queridinho de Deus, né? Por isso que você se acha filho de Deus, né? Você é melhor que alguém? Não, a gente não é melhor que ninguém. Nós não somos melhores que ninguém. Apenas nós confiamos naquele, que é o primeiro motivo da alegria, confiamos naquele que um dia veio a este mundo para então viver, morrer, ressuscitar em nosso favor. Vocês acham que Jesus Cristo veio aqui apenas passear e morrer simplesmente porque tinha que morrer? Não. Então nós temos uma identidade celestial, filho de Deus, onde você pode dizer com todas as letras, eu sou filho de Deus. Mas por que você pode falar isso? Alguém pode retrucar no seu trabalho, no seu colégio, na sua vizinhança. Eu posso dizer isso? Não porque eu mereço isso, mas pelo que Jesus fez por mim, eu posso dizer isso com todas as letras, sou filho de Deus. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, meus irmãos, nós temos esse grande motivo de alegria. Paulo tinha esse grande motivo de alegria. Por isso ele fala nas suas prisões, fala sendo chicoteado, quando foi preso junto com Silas, lá em Filipos também, lá na época do carcereiro, ele estava fazendo o que à meia-noite? O que ele estava fazendo à meia-noite dentro da cadeia? Louvando ao Senhor e orando e louvando ao Senhor. Irmãos, a cadeia naquela época não era cadeia igual a hoje não era essa boa vida que tem quentinha, 2 vezes por dia, entendeu? Tem auxílio reclusão para a família que fica aqui fora, entendeu? Tem um bocado de vantagens, tá? Ninguém vá por essas vantagens não, por favor, não se tem coisa disso. Mas já diz, alguém esses dias falou para mim que tinha uma pessoa que ela foi solta, né? Mas ela preferiu ficar presa, porque na prisão ela tinha algumas coisas melhores do que aqui fora. Aqui fora ela tinha que correr atrás do pão de cada dia, aqui fora ela tinha que trabalhar. Então ela preferia estar presa, né? Porque lá tinha pelo menos café da manhã, almoço, café da tarde e tal, joga bola, estuda, pode fazer uma porção de coisa, entendeu? Mas não seja isso que chame ninguém para a vida do crime, é claro que não, né? A gente está longe disso. Mas Paulo, vivia em celas, em cadeias, onde não tinha uma boa vida. Muitas das vezes o preso era acorrentado dentro da própria cela. Ratinhos, existem prisões aqui também que são assim, né? Ratinhos, ratões, né, Eduardo? Como diz lá, né? Em São Basílio, de vez em quando aparecem uns ratos lá. Ratos, entendeu? Pestes, gente suja, sem banheiro, tudo de ruim. Mas Paulo ali naquela prisão, com Silas, à meia-noite, cantava louvores a Deus. E houve aquele terremoto, o carcereiro pensou que todo mundo tinha fugido, e Paulo, não lhe faça mal nenhum, porque o carcereiro tinha aquela responsabilidade, né, que se alguém fugisse, ele seria morto, então ele preferia ele mesmo tirar a própria vida. E ali Paulo fala, não faça mal nenhum, é lógico que ele ficou admirado, o que é isso? O que esses homens estão fazendo? Quem eles são? Né? E Paulo então pôde evangelizá-lo, e a Bíblia fala que ele se converteu, e também toda a sua casa. E o quarto e último motivo da alegria que nós temos, é que nós temos nossa casa, nossa vida no céu. Minha casa, minha vida está no céu. Todos nós aqui, muitas vezes, né, entramos aí no programa do governo, e no programa aí do Estado, ou do governo federal, para conquistar um pedacinho de chão aqui, minha casa, minha vida, mas nós temos minha casa, minha vida no céu. Jesus falou o quê? Vou preparar-vos lugar e virei para vocês mesmos. Então, você tem a cidadania do céu, você foi salvo por esse Senhor e Salvador Jesus Cristo, você pode servi-lo, e agora você tem já a tua casa paga, quitada, completamente quitada, no céu. No céu. Isso é motivo de alegria. E alguém, uma vez, né, conversando com alguns irmãos, eu estava falando sobre a alegria de estar no céu. Aí alguém falou assim, Gilberto, eu queria lá ser faxineiro da casa de Pedro, de Paulo, qualquer coisa, mas eu quero estar lá. Eu falei, não, você para estar lá, você pode ter certeza, você precisa de Jesus, isso você precisa. Agora, o que se Deus vai botar para faxinar a casa de Paulo, meu filho, é outra coisa. Não, meu negócio é estar lá, é claro.
Porque a alegria dele está lá. Mas lógico, isso aí em tom de brincadeira, sabendo que ele, na verdade, ele estava tão alegre de saber que iria estar lá, que estando lá para ele, o serviço que dessem a ele lá era o suficiente. Já como Paulo, Pedro, grandes ícones da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, né? A gente às vezes coloca assim num pedestal um pouquinho maior, né? A gente acha que, bom, chegando lá eu posso ajudar Pedro lá na casa dele, lá, fazer a faxina, fazer a limpeza. Não, irmãos, pode ficar tranquilo, né? Pode ficar tranquilo que Deus tem preparado para você lá, é muito melhor. As coisas do tempo presente, irmãos, não são para comparar com a glória que há de nos ser revelada. Isso é motivo de alegria. Não podem ser comparados. Você não pode comparar o céu a nada, a eternidade a nada. Não tem comparação. Não tem comparação, né? Às vezes a pessoa fica pensando: será que eu vou conhecer Beltrano lá? Será que eu vou ficar junto do meu marido lá? Será que eu vou estar com... Irmãos, deixa isso com Deus. Deixa isso com Deus. Ele tem o melhor preparado. Se nesta vida aqui, passando por calor, frio, situações difíceis, bandidagem e outras coisas mais, a gente não quer sair daqui. Se eu hoje perguntar aqui: gente, quem quer morrer hoje? Todo mundo aí: não, irmão, eu tenho um negócio para resolver, não quero morrer hoje não. Quero morrer hoje não. Claro, porque Deus lhe deu essa vida para você viver, enquanto Ele tem lhe dado a oportunidade. Então, irmãos, você vai ter uma morada no céu. Grande motivo de alegria, né? E a Bíblia diz que Deus habitará com você. Você será um povo de Deus, e Deus mesmo estará com você, e será o seu Deus, e enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não existirá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque todas as coisas passaram. A nova cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita de colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará nossos corpos humilhados, tornando-se semelhante ao seu corpo glorioso, Quando os discípulos foram espalhados, 72 discípulos espalhados para pregar o Evangelho, e para curar e para expulsar demônios, quando eles voltaram para Jesus, lá no capítulo 10 de Lucas, me parece, eles voltaram para Jesus alegres, felizes, dizendo para Jesus: Senhor, os espíritos, eles estão saindo das pessoas, eles estão sendo submetidos a nós, grande alegria, Senhor. Aí Jesus só fala para eles o quê? Alegrem-se primeiro, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida do Cordeiro, né? Isso aí já colocando essa expressão Cordeiro, no livro da vida do Cordeiro. Motivos de termos graças. Irmãos, partindo para a conclusão, Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. É claro que aqui, como eu disse, né, o texto expositivo, haveria muito mais coisas para estudarmos nesse texto, né? No final aqui ele fala uma coisa assim maravilhosa: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se há algum louvor, se há alguma excelente coisa, pensem nessas coisas, põem em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Teríamos aqui um sermão muito maior, uma reflexão muito maior, mas eu preferi deixar até aqui o versículo 4, onde ele fala que nós devemos alegrarmos sempre no Senhor. Novamente diz: alegrem-se no Senhor. Então você tem um Deus que te escuta, um Deus que te escuta, um Deus que sabe quem você é no íntimo, no seu dia a dia, um Deus que te viu ainda informe. Salmo 139, antes de você pensar em nascer, Deus já te conhecia, um Deus que abriu o caminho para nos reconciliar com Ele. 2 Coríntios capítulo 5, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, Ele escuta o teu choro, Ele escuta o teu choro, Ele escuta as tuas preocupações, as tuas histórias. Não há ninguém que te conheça tão bem como o nosso Senhor. Seja franco com Deus, converse com Deus, fale aquilo que o teu coração pede para você falar com Deus.
Não use apenas a oração, o seu dia a dia, para simplesmente repetir as coisas para Deus, como se fosse alguma coisa que pudesse te trazer graça. Você ora no levantar, você ora no almoço, você ora ao deitar. Não tem problema nenhum. Mas desde que isso seja uma conversa franca, honesta para com Deus, para conversar com Deus, dizer: Senhor, hoje eu não aguentei o meu chefe, hoje ele estava insuportável, hoje ele não me desceu. Não, estou falando de você não, Dado. Nada pessoal. Nada pessoal. Ele falou ali para ele ali, eu pensei que ele estava, eu estou usando aqui uma analogia apenas, tá? Então hoje eu não aguentei o meu chefe, Senhor, amanhã eu vou ter que encarar aquele homem de novo, Senhor, mas dá vontade de pular no pescoço dele, entendeu? E tirar aquela barba dele, tirar os cabelos dele, enfim, Senhor, amanhã vai ser um dia terrível. Converse com Deus sobre isso e peça: Senhor, mas me ajude porque eu sou um servo teu. Eu sou um servo teu, um pequeno servo. Eu não posso fazer isso. Eu sou apenas um servo que quer fazer a tua vontade. Me ajuda a amá-lo. Quando todo mundo na firma não gosta do homem, mas você tem que falar como cristão, como salvo por Jesus Cristo: me ajuda a amá-lo. Deus quer ouvir isso de você. Você tem que ser franco com Deus. Senhor, a minha cunhada não passa na minha garganta, ela não desce, eu tenho que passar maionese para descer, a bicha é ruim, entendeu? Ore por ela, mas ore com o coração, dizendo: Senhor, eu não gosto dela. É porque às vezes a gente quer florear com Deus, pensando que Deus não conhece as nossas orações, né? A gente quer dar uma floreada e tal: Senhor, abençoa lá Beltrano e tal, minha cunhada, entendeu? Ela faz uma obra na vida dela, mas fale com Deus, sinceridade. Fale com Deus: Senhor, eu não gosto dela, eu não gosto dela, mas eu tenho que gostar, eu tenho que amá-la, eu tenho que procurar fazer o bem para ela. E com você pensando assim, meu irmão, Deus vê a sinceridade do teu coração, a sinceridade do teu coração, e isso vai causar em você alegria. Então a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria que vem do Senhor é a nossa força. Lutas todos teremos, dificuldades todos teremos, ladrões que querem nos roubar a alegria vão sempre aparecer, situações, pessoas, circunstâncias, medos, enfim, uma N situações vão aparecer para te roubar a alegria. Mas lembre-se sempre que você foi resgatado pelo Senhor, que você tem o privilégio de servi-lo, que você agora é chamado filho de Deus, que você tem uma morada no céu para você. Isso é motivo de darmos glórias a Deus e nos alegrarmos, porque Ele, Deus, é suficiente para nós. Ele, Deus, faz tudo aquilo que nós humanos, na nossa cabeça, pensamos que não vai acontecer. Mas como a Bíblia fala, né, Ele vai fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos. Que essa igreja aqui continue no centro da vontade de Deus, e que aqui os ladrões da alegria possam ser expulsos, e que aquilo que dá alegria possa ser cada dia mais colocado, cada dia mais vivido pelos irmãos, socorro, bênção, paz, orientação divina. Aqui está esta palavra, aqui está pregado dominicalmente essa palavra, aqui nos estudos é pregada essa palavra. Agora você tem que fazer o que o versículo final fala aqui: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram em mim, Paulo falando, e o Deus de paz estará com vocês. Não tem mais, irmãos, o que falar. E que Deus nos abençoe. Amém.